Muitas perguntas são feitas quando o assunto é vida extraterrestre. Se existem, como viajam, se são bons ou ruins. Somos ou não uma experiência deles? Enfim, várias perguntas. Mas uma raramente é feita. Por qual motivo eles viriam até aqui? E é isso que falaremos em mais um episódio do podcast O Contato. Foram fotografados vários objetos. A olho nu parecia um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Bom dia, boa tarde, boa noite, contatados e contatadas. Aqui Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. Esse é o seu podcast O Contato. E comigo, ele, lá de Jabuticalibas, Guto Cornaccione. Como é que você vai, meu querido? Mas tudo bem? Mas você, Guto, você vem da caravana? E aí, Guto, como é que você tá, cara? Tudo bem, cara. Eu não tava passando nervoso com áudio, agora há pouco. Áudio foi feito para deixar a gente pé da vida. Áudio e impressora. Exatamente. Se que inventarem uma impressora que grava, aí é infarto na série. Perfeitamente. Como é que você tá, cara? Como é que passou a semana? Tudo bem, estamos aí sobrevivendo esse mundo louco, aguardando ou não a chegada desses seres. Desses seres maravilhosos. Cara, Guto, eu acho que é muito legal a gente poder começar o nosso programa. Para a galera que está acompanhando o nosso podcast, nosso terceiro episódio do podcast O Contato, com um tema um tanto quanto intrigante. Teremos convidado hoje, logo chamaremos ele aqui para o nosso bate-papo. Mas eu acho que é válido agradecer, né, Guto? O começo do nosso podcast aí foi muito gratificante, né, não? Foi muito legal, cara. O pessoal comentando, interagindo, tá ouvindo, fazendo observações construtivas, críticas, tá? Tá melhor do que esperava, cara. Sim, eu fiquei feliz demais também, bastante gente aí pelo Spotify, bastante gente acompanhando por outros agregadores. Já dizendo para vocês, pessoal, o Deezer parece que tem um delayzinho para subir episódio, tá? Algumas pessoas estão escutando pelo Deezer, e aí já vieram cobrar a gente, cadê o segundo episódio que não apareceu lá ainda, tal? E eu acho que o Deezer, e aparentemente o Deezer, ele tem sim um problema para subir. Mas a Amazon já está funcionando, o Google Podcast já está funcionando, tem algumas ressalvas nele também, mas já está funcionando. O Deezer, como eu disse, já está puxando, né, na medida do possível. Spotify está legal também. E em breve nós estamos vendo aí a possibilidade de jogar para o YouTube, porque parece que vai ter uma mudança do Google Podcast. Outra coisa também, Guto, que eu acho que é válido a gente agradecer, é essa galera que começou a seguir, né, cara? Mais de 100 seguidores em uma semana. 100 seguidores no Instagram é nada, mas, para um projeto que tá começando agora, com 2 caras desconhecidos, que não falam, meu caro Guto, não falam depois, quando eles chegarem, né? Porque todo podcast da podosfera, todo mundo é carioca nesse negócio, a gente aqui chegou falando porta, falando porqueira, puxando 2 caipira aqui falando, e tem mais um caipira que vai vir falar com a gente aqui hoje. Então, assim, é mostrando que os caipiras também sabem falar um pouquinho sobre ufologia. E, galera, foi demais, cara, demais mesmo. Acho que a gente só tem que agradecer, né? Com certeza, cara. Uma experiência maravilhosa aí tá sendo essa semana, não só da galera conhecida, mas muita gente desconhecida, né, Guto? Muita gente que veio mandando mensagem e tal. Galera que tem. A maioria do pessoal que tá seguindo ali, isso que é mais legal, né?
não é turma de amigos, galera que eu conheço, são novos amigos que estão chegando, né, cara? Exato, exatamente. Até para deixar claro para o pessoal que está escutando agora, provavelmente o segundo episódio que a gente soltou sobre a questão dos 5 nomes, né, da ufologia, vocês devem ter percebido que no meio lá dos episódios, na hora que a gente começa a falar do Jeremy Corbell, dá uma zoada na edição, porque o editor é um cavalo e não soube fazer o negócio direito, não cortou direito as coisas, é um cavalo, não sabe editar, e aí ficou ali tudo errado, mas provavelmente no dia do lançamento desse episódio já tá tudo corrigido, tudo certinho. Acaba perdendo, né, um pouquinho dos números do episódio, infelizmente, mas a gente prefere aí a qualidade, tá? Então, para quem quiser, de repente, voltar lá, ouvir de novo, entender melhor a conversa, apesar dos pontos que eu percebi do que eu tava ouvindo, do que acabou cortando, não tirou tanta qualidade do que a gente conversou, né? Não, o conteúdo tá lá, ficou... o conteúdo veio. O que houve foi... teve um momento onde a trilha entrava, a voz saía, mas... do nada, né? Do nada. Quem vai estar ouvindo esse episódio agora, se for ouvir esse episódio agora, nem vai ter percebido do outro, já foi corrigido. Provavelmente. Erros acontecem, né? Como diria meu pai quando eu nasci. E para acontecer a gente tem que fazer, né, não, Guto? É assim que funciona. Então, enfim, tá? Mas agradecemos aí grandemente todo mundo que participou, que deu feedback. O Guto, para vocês, olha o poder que a galera, 100 pessoas tem, cara. O Guto já comprou microfone novo, cara. Rapaz. Já comprou microfone novo. Fizeram me mover. Só não chegou, como vocês podem perceber. Ainda não estou gravando com ele aqui, estou gravando aqui dentro dessa caixa de papelão, usando aqueles microfones aqueles fones de lata de tomate, amarrado com barbante. Mas tá chegando. Não, show de bola, cara. É uma coisa que é mostrar que a gente tá com vontade de melhorar, né? E são esses feedbacks aí que fazem as coisas mudarem. E falar, né? Pô, a gente recebeu um feedback, rapaziada, vocês não tá ligado. Vocês não tá. Se a gente pudesse colocar os áudios aqui, vocês não tá ligado. A bênção que a gente recebeu de nada mais. Você quer falar, Guto? Que eu acho que você tem até um pouco mais de intimidade com o cara. Acho que deixa você falar. Tô emocionado. Nós no primeiro podcast, no piloto, já recebemos ali um feedback, orientação, dicas. Foi um mini curso intensivo de podcast de Cristiano Zoucas, gente. Cristiano Zoucas. A lenda. O cara que junto ali com o Ribas, Hangar 18, fizeram a podosfera dos UFOs aparecerem de forma muito forte. Com seus sotaques cariocas. E com seus sotaques cariocas, diretamente lá do contato. Não, mas o deles é suave. Porque eles não são da gema ali, né? É Petrópolis, ali é um... Ribas é de Petrópolis. Então, é um pouco mais afastado, né? Eu não lembro de onde que os Zoucas mas eles não são do Rio de Janeiro, efetivamente. Se não me engano, é do Rio mesmo. Eu acho. Da gema, será mesmo? Os Zoucas têm um sotaque um pouco mais puxado do que o do Ribas, até, né? Pode crer. Mas não é aquele carioca puxado. Agora a gente quer que é porta, porteira, portão. Aqui é porta, porteira, portão, os ET. ET de Varginha. Cara, eu morei em Portugal por 1 ano, velho. Quando... Puta, tá muito tempo atrás. Tá uns 20 anos atrás. Eu tava fazendo faculdade lá. E eu dividi apartamento, foram 12 brasileiros da faculdade, que era eu e mais 2 pessoas da faculdade de São Paulo, e o resto, as outras 9 da filial do Rio, né, da ESPM. E eu dividi apartamento, era eu do interior de São Paulo, um cara que era São Paulo capital, e outras 8 pessoas do Rio de Janeiro. Eu voltei de lá, não com sotaque do português de Portugal, voltei de lá com sotaque carioca. Pega, né, cara? Era muito engraçada a conversa, era todo mundo lá o tempo todo, pô, sinistro, irado, você tá lá dentro, pô, sinistro, negócio aqui, hein? Eita! Sinistro, que merda! Demais. É isso aí, gente, é a miscigenação do Brasil aí que torna as coisas mais emocionantes, né? Mas eu acho que dos nossos agradecimentos, a gente não tem agradecimento suficiente, né, Guto? Com certeza, cara. Você
pega uma pessoa que é referência, não apenas é referência do assunto, mas que, tipo, foi uma grande influência, assim, até pra gente estar fazendo isso aqui. Aí no primeiro episódio já dá uma baita aula pra gente, estímulo, ânimo, mas não só isso, principalmente sinceridade também na crítica, né? Sabe, melhora isso aqui tem que melhorar, corrigir isso aqui, tá, pô, sem palavras, fica aqui registrado o agradecimento de coração pro Lucas. Exato, valeu mesmo aí os Ocas. É isso, né, Guto? Vamos lá, antes de começar os nossos episódios. É isso, acabou? Acabou já era, valeu galera, falou, valeu, nos encontramos no próximo episódio. Vamos trazer aí algumas, como dizia, vamos fazer um fanservice aqui? Vamos fazer um fanservice, vamos roubar uma frasezinha, só hoje só, já que falamos tanto dos Ocas, vamos trazer uns recadinhos da nave mãe pra galera. A nossa versão é a ufofoca. Vamos trazer as ufofocas do podcast O Contato pra você. Meu caro Guto, é isso. Temos algumas notícias que surgiram. Tivemos ontem uma live muito legal com o Rony Vernet, né? E nele ele acabou trazendo algumas notícias interessantes. Uma delas, Guto, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho mais de detalhe, né? Mas não muito detalhe, pelo amor de Deus, mas alguns detalhes. Sobre... exatamente. Não queremos que eles cheguem aqui tão cedo. Mr. Kirkpatrick está de saída do aro, cara. É isso mesmo? Então, rapaz, já tem um tempo que tá vindo essa conversa aí. Né? Já tem um tempo que tá vindo essa conversa aí, uns meses, que o Twitter relacionado à UFO, assim, né? A galera do Twitter lá relacionado ao assunto de ufologia, já vem falando que o Kirkpatrick vai sair, já tinha circulado um nome antes de quem ia substituir ele. Ele não saiu, não se confirmou, mas o que falam aí, né, a boca pequena, e o negócio já está cada vez mais próximo de acontecer, provavelmente vai ser lá para janeiro do ano que vem, é que o senhor Sean Kirkpatrick vai rodar, né? E não foi anunciado ainda quem vai substituir ele. Tem uma campanha dos ufólogos americanos, o pessoal relacionado ao George Knapp, Jeremy Corbell e tal, galera toda lá torcendo para alguns nomes, mas assim, os caras não vão tirar o Kirkpatrick para botar indicado que a gente gostaria, né? Para botar o Tom DeLonge lá. Eles vão botar alguém lá deles, né? E o que eu suspeito é que aliás, suspeito não. O que rolou muito é porque assim, né? O David Grush foi lá na audiência e trouxe todas aquelas revelações dele, né? E em seguida o Kirkpatrick deu um piti no Twitter lá, falou que era tudo mentira. Ele não teve uma posição de diretor de um órgão governamental, ele levou muito pro pessoal. E tá rolando uma situação muito seguinte, que assim, o David Grush fala, eu falei com o Kirkpatrick, eu mandei e-mail pro Kirkpatrick, eu falei com ele por telefone, eu me reuni, eu passei as informações para ele, e por outro lado, o Kirkpatrick fala, eu nunca encontrei esse cara. Eu nunca falei com ele não me mandou nada, eu não sei quem é. Só que, essa semana, inclusive, se eu não me engano, foi o Jeremy Corbell e o George Knapp que trouxeram essa informação. Que ocorreu em 2022, antes mesmo, né, da gente ouvir falar de quem era David Grush, teria ocorrido uma conferência confidencial, assim, uma conferência fechada para os serviços de inteligência lá dos Estados Unidos, onde teve um painel, uma conferência ufológica, onde teve um painel para discutir o assunto, então como
com vários membros do setor de defesa e de inteligência dos Estados Unidos, e no painel estava Kirkpatrick e David Grush, entre outros. Então os caras, enquanto o Kirkpatrick está falando que assim, ó, eu nunca encontrei esse cara, e o David Grush está falando, puta, eu falei com ele, falei tudo para ele, sabe tudo que eu falei. Os caras trouxeram, não, teve uma conferência onde os dois não apenas estavam no mesmo lugar, os caras estavam na mesma mesa. Então, ficou muito feio pro Kirkpatrick, assim, tipo, ninguém confia mais nele, né? Ele perdeu totalmente a confiança. Agora, a minha suspeita é que nada disso é à toa. O Kirkpatrick, em nenhum momento ele foi colocado lá, nem o Aro foi criado para ser transparente e trazer transparência para o assunto. Então, assim, qualquer empresa, se tivesse um diretor tivesse tido as posturas do Kirkpatrick, o cara tinha rodado há muito tempo. Ele não, ele tá continuando lá e, na verdade, ele vai ser promovido para outro cargo num laboratório lá, o Oak Ridge lá, um laboratório que tá super envolvido nesses assuntos. Então, assim, não é à toa que ele tá saindo e, na minha opinião, ele não tá nem preocupado que ele tá saindo. O que eu sinto é assim, ele tá saindo sentindo que fez o trabalho dele. Tem várias especulações, né? Tem até o nome do Chris Mellon sendo especulado para ele substituir o Kirkpatrick, mas enfim. Mas aí é nome da torcida, né, cara? Não exato. Vamos acompanhar as notícias aí. Pra galera que não conhece, pra galera que não acompanha o canal do Rony Vernet. É um cara que sempre tá aí trazendo notícia quente, né? E fidedigna. Isso é uma coisa que é muito bom. E só pra gente finalizar aqui, lembra, gente, há um ano atrás, aquelas luzes do Rio Grande do Sul, os pilotos do Rio Grande do Sul lá relatando luzes, e vídeo de um monte de gente falando que era Starlink, e a galera fazendo vigília ufológica em tudo quanto é lugar. Então, já faz um ano isso. E elas voltaram. Então, para quem quiser, de repente, ter uma emoçãozinha legal, entra no YouTube do Pôr do Sol do Guaíba, que tem o rádio do aeroporto, então você consegue ouvir os pilotos falando, e tá tendo relato de piloto de novo, tal. Até eu vi na página do Frederic Mosch. Pra quem não conhece, Frederic Mosch é o cara de Carona com os OVNIs, né? Barbudão lá, metaleiro. E ele postou alguns vídeos já sobre isso e aparentemente o fenômeno voltou. Já estamos tendo uma mini onda ufológica lá de novo, né? Tá tendo de novo. É aquele negócio. Na época todo mundo falou de satélite. Até fizeram alguns testes e tal. Então, enfim, pode ser satélite? Pode não ser? Pode não ser. Mesmo no ano passado, né, bateu-se muito nessa tecla que era satélite e tal, mas mesmo assim, até tendo comprovado que alguns casos lá era Starlink mesmo, teve coisa que não ficou muito bem explicada. Assim, os vídeos que aparecem no Guaíba é muito satélite. Uhum. É muito cara de satélite mesmo, assim. A movimentação, a forma como eles aparecem, o horário é sempre o mesmo horário e tal. Então é característica de satélite. Agora, o piloto de avião não reconhecer satélite é um pouco complicado, né? E, de novo, os pilotos estão relatando luzes e tudo mais. Então, para a galera que está aí a fim de acompanhar uma onda ufológica, mais uma vez, parece que temos aí uma novidade. Eu lembro que no ano passado ficou praticamente o mês inteiro, cara. Foi o final do mês de outubro até o final do mês de novembro, um monte de coisa rolando ali pro lado do Rio Grande do Sul. E vale lembrar que tem um monte de coisa que tá rolando no Peru, na Amazônia lá, então tem muita coisa pra gente poder acompanhar. Eu tenho um chute aqui. Então chuta, mas não pode chutar igual o jogador do Palmeiras chutar pênalti. O que você vai chutar? Eu vou chutar, eu como jogador de futebol, sou um grande sorveteiro, mas beleza. Eu chuto de canela, assim, mas eu tenho um palpite isso aí. Aparecendo de novo, fim de ano, ação de marketing de Natal. Com certeza. Papai eu Noel, concordo plenamente. E com essa bela informação, finalizamos aqui informação de qualidade. Finalizamos aqui as nossas ufofocas de hoje. Vamos então para o nosso episódio e chamar o nosso convidado, Guto? Vamos! Bora lá, valeu, galera!
Chega mais para participar com a gente aqui, convidado especial, nosso primeiro crossover do podcast Contato, vindo do podcast X. Eduardo Oliveira, seja bem-vindo, meu caro, ao podcast Contato. Salve, salve, boa noite, pilotos de helicópteros pretos e contatados. Muito obrigado pelo convite e que responsa, hein? Primeiro convidado aí. Cara. Não, pera, vai fazer uma correção aqui. Vou fazer uma correção aqui. Sou obrigado. Tivemos o Marcelo. Exatamente. Tivemos o Marcelo como primeiro convidado. Você é o nosso primeiro crossover. Primeiro crossover aí de podcast, que é uma coisa que a gente quer manter, né? De trazer o pessoal de outros podcasts também para bater papo com a gente, porque é muito válido. Então, para a galera aí que não conhece o Eduardo, ele é o host do podcast X, que também traz o tema de ufologia, tem feito muitas parcerias também com o Alexandre da Além da Imaginação, né, que é um outro cara que assim que der vai estar com a gente aqui batendo um papo também. Meu caro Eduardo, antes da gente começar o nosso papo, cara, se apresenta pro pessoal, o pessoal te conhecer um pouquinho. Bom, meu nome é Eduardo Oliveira, além de host do podcast X, eu trabalho também com divulgação científica na parte de astronomia, eu sou professor de física, sou gestor de tráfego pago numa agência de marketing também, mas a minha formação mesmo é na área de física, quero me especializar na área de astronomia futuramente, e tenho alguns cursos técnicos, especialmente na área de tecnologia e de aviação. Eu tenho 3 especializações técnicas em ciências aeronáuticas. Então, o meu interesse dentro da área de ufologia é justamente mais pela parte técnica. E a minha abordagem, então, ela se caracteriza mais por esse ponto. Quanto ao podcast X, para quem não conhece, é um podcast não restrito à ufologia. A gente fala sobre vários mistérios lá, mas na pegada de documentário, de aprofundar esse tema e tentar encontrar algumas explicações e especulações. Show de bola, e que responsa, hein, Guto? Fiquei com medo do currículo do cara. Falando, qual cidade mesmo, Eduardo? De Taubaté. Né? Aquela cidade lá. A cidade de Taubaté. A icônica cidade de Taubaté. Cara, só aqui eu acho que a gente poderia já pegar o podcast e só ficar em Taubaté. A gente só ficar em Taubaté, porque, cara, Taubaté tem história demais. Taubaté já virou matéria de TV 1 milhão de vezes. Nossa senhora, Taubaté tem ícones e ícones da história brasileira, seja pro bem quanto seja para os memes. Vou trazer uma informação importante aqui a respeito de Taubaté. Eu já estive lá. Olha aí. Eu também. Olha. Oi, Eduardo, mas você é de Taubaté mesmo, cara? Você não puxou R? Taubaté não puxou R? Muita gente puxa o R, mas aí na hora de gravar eu puxo a minha própria atenção, entendeu? Tá certo. Desligo o microfone e vira a porta, a porteira. Isso aí. Conheço dessa região aí, que a família da minha mãe é de Guaratinguetá. Estudei em Guaratinguetá, cara. Estudei na Unesp lá. O Vale, né? Região do Vale. Nossa, maravilhoso. E que responsa, hein, Guto? O cara é físico. Pois é, agora eu tô um pouco assustado aqui. Eu também fiquei um pouco assustado, eu acho que a gente poderia ter trazido esse cara lá pra frente. Conta de divisão, mano. Uns podcasts especiais, de assuntos extremamente especiais. Porque o cara vai ser... É assim mesmo, velho. A gente tem que trazer... É isso aí. Já começa trazendo gente pesada aqui pra trocar uma ideia com a gente. E hoje o nosso papo é, afinal, por qual motivo eles viriam até aqui? Como que a gente chegou nesse tema? O Guto soltou na nossa caixinha de perguntas exatamente, né, Guto? Exatamente essa pergunta. E muita gente interagiu, surpreendendo bastante aí. E obviamente, eu e o Guto, conversando, tomamos a decisão, falando, vamos nesse assunto. Vamos nesse assunto. A voz do povo é a voz de Deus, né? Exatamente. Então, chegamos nesse ponto de, afinal, por qual motivo eles viriam até aqui. Então eu quero ouvir você, meu caro Eduardo, com toda a sua bagagem aí de pesquisas, numa primeira visão. Na sua primeira visão, obviamente, depois a gente vamos introduzir um pouco mais de informação no meio desse bate-papo,
mas na sua primeira visão, por qual motivo eles viriam até aqui? Bom, se a gente pegar dentro da ufologia geral, primeiro a gente precisa caracterizar quem são eles, né? Perfeito. É claro que se eu puxar pela vertente científica, a gente traz toda essa pergunta num caráter meramente hipotético e perguntando mais quais motivos essas raças alienígenas teriam para visitar a Terra, considerando que, cientificamente, no pau da goiaba, isso não aconteceu, né? Agora, dentro da ufologia mesmo, a gente precisa primeiro, então, lembrar que se diz que são diferentes raças que visitam a Terra a partir de diferentes lugares do universo, portanto, a gente tem para cada uma delas intenções diferentes. Eu acho que do mesmo jeito que a gente lida com pessoas no nosso dia a dia por diferentes motivos, e elas vêm até nós, e nós vamos até elas, e nós nos relacionamos com outras formas de vida do nosso próprio planeta por diferentes motivos, também, para cada animal que nós dominamos, digamos assim, nos últimos milhares de anos, a gente tem um proveito específico, eles também, ao vir até aqui, cada um teria um interesse específico. Essa é a primeira coisa. A partir daí, você pode abrir todo um ramo de possibilidades aí, onde existe um pouco de tudo. Perfeito, rapaz, ô Guto. Pois é. Complicado. Gostei do jeito que o Eduardo começou, né? Porque primeiro parte daquele pressuposto assim, bom. Lembrando que assim, a gente está, né, dentro de um podcast que já parte do princípio que vamos tratar desse assunto tomando ele como uma hipótese verdadeira, né? Então, assim, a gente parte do pressuposto que existe e que está acontecendo, mas a gente ainda não tem, como o próprio Eduardo falou, cientificamente mesmo falando, assim, aquela hard proof, né? Aquela prova definitiva. Nós temos muitos indícios, muitas ideias, muitos relatos. Acho que eu falei até com o Eduardo mesmo outro dia pelo Instagram, né, que a ufologia é construída como uma grande fofoca, né? E as pessoas, alguém disse isso, alguém viu aquilo, mas a prova definitiva ainda não é que ela não está aí, né? Não foi aceito. É muito difícil falar disso, porque para algumas pessoas a prova existe, para outras não. Aí acaba caindo naquele ponto que às vezes se aproxima até da experiência religiosa, né? De que a pessoa precisa experimentar para entender. Ela precisa passar pela experiência para aceitar. Então, toda essa conversa nossa do porquê deles virem aqui, primeiro tem que partir do pressuposto que vamos partir da hipótese de que é verdade, eles realmente estão vindo aqui. Como o Eduardo mesmo falou, né, os motivos, eu acho que variariam de acordo com os tipos de raças, de seres, e a qualidade deles. Qualidade eu falo não no sentido bom ou ruim, eu tô querendo dizer, mas esses seres seriam o quê? Né? Físicos, etéreos, dimensionais. Naquela enquete que a gente fez, muita gente se manifestou e foi muito interessante, tanto é por isso que a gente está aqui falando sobre esse tema. Levantaram muitas hipóteses, mas a mais levantada, mais pessoas comentaram, foi a hipótese da pesquisa científica, né? E esses seres, eles estariam, se eles vêm até aqui, se eles se manifestam e aparecem para nós, seria com o intuito de pesquisa, né? De estudo, de aprendizado, de pesquisa científica mesmo. Eu considero essa hipótese também, com certeza, mas se existem várias formas diferentes, talvez, não apenas uma, mas várias vindo aqui, com certeza deve ter vários motivos diferentes também. Eu acredito que algumas podem estar vindo com o intuito de pesquisar, de estudar,
mas acredito que deve ter outras que talvez tenham outros objetivos. E aí a gente pode abrir um leque e discutir tanto essa questão da pesquisa científica deles, quanto as outras possibilidades. No meio de tudo isso aí, até acho que cabe a gente colocar aqui no nosso bate-papo, o que o pessoal sempre pergunta, né? Recurso, questão de recurso, né? Curiosidade, perpetuar a espécie, inclusive fizemos ali um storyzinho falando sobre Intruders, né? Que é um filme de 92, onde a tese é uma parte a tese do John Mack, onde as mulheres que tiveram contato e tudo mais, né, o efeito da abdução na questão psicológica e tal, mas também traz uma espécie que está querendo perpetuar, porque parece que a espécie está acabando e eles estão começando a fazer híbridos para perpetuar a espécie. Então a gente tem a questão de recurso, a gente tem a questão do perpetuar a espécie. Nós temos né? Exatamente, a questão da sobrevivência, nós temos a questão da pesquisa, e o que será que a gente tem tanto aí de interessante para que eles pesquisem? E eu queria saber de você, Eduardo, o seguinte, nas suas pesquisas, primeiro, o que eu quero saber de você, trouxe para a gente todo o seu know-how de físico, do que você vem estudando. Há quanto tempo você pesquisa ufologia? Eu leio sobre ufologia desde que eu era criança. Eu lembro muito. E hoje o senhor tem? Hoje eu tenho 31 anos, apesar da carinha de 30. O Guto também. O Guto também. Eu tenho 40 com físico de 39. Então. Mas é que na minha família eu tive um ambiente que incentivava esse tipo de coisa. Não necessariamente incentivava de uma forma, digamos assim, de tentar levar as minhas opiniões para algumas direções definidas, mas eles deixavam aberto a possibilidade de que eu lesse sobre alguns temas. E astronomia e ufologia não impediam que eu lesse, né, que eu pesquisasse. Claro, não deixavam que eu acessasse qualquer coisa na mídia impressa na época. Não tinha internet assim com acesso fácil como existe hoje. Por exemplo, eu tinha uma parente que gostava muito de assistir Arquivo X, passava na Record na época. Legal. Inclusive foi a série que colocou a Record no mapa trouxe a Record de volta para o mapa da TV brasileira, né? Porque a audiência da Record na época estava muito baixa, começou a passar o Arquivo X, e aí os primeiros comerciais de marcas grandes que passaram na Record na época foram justamente no horário do Arquivo X, porque a audiência era muito grande. Eu lembro que era um comercial de cartão de crédito. A Record era a quarta em audiência, né? Tava lá embaixo na tabela lá. E aí começou a passar o Arquivo X, a audiência começou a bombar e tal. E na época eu era criança, eu não podia assistir, não deixavam. Eu fui assistir Arquivo X, a série inteira, no streaming. Eu tinha 22 anos, 21, 22 anos, alguma coisa assim. Já não achei tão assustadora quanto parecia quando eu era criança, mas ainda assim, tem coisas ali realmente que não tem condições. Então tinha esse controle, essa responsabilidade, claro, mas nunca barraram esse acesso meu a algumas informações e a coisas que eu tinha interesse. Então foi incentivado de uma forma responsável, eu acredito, e a partir daí foi a curiosidade própria. À medida em que eu fui tendo acesso à internet, por exemplo, livros, por aí vai, a coisa foi tomando forma na minha cabeça, entendeu? Hoje, na verdade, ela tá mais disforme do que antes, porque quando a gente atinge certo nível de leitura, digamos assim, não precisa ir longe, mas quando você encontra alguns autores específicos, você percebe que esse fenômeno ele é muito mais difícil de se compreender do que você imagina. No episódio passado... É isso que eu ia te perguntar, aproveitando disso que você está falando, né? Mas eu quero que você conclua o que você tá trazendo aí. Você ia falar o episódio passado. Justamente, eu ia fechar mencionando que no episódio passado vocês falaram sobre as ideias do Vallée, né? De outros nomes famosos também. Aquilo ali é um exemplo de que esse fenômeno ele é muito mais profundo e é muito mais complexo do que a maior parte das pessoas acredita, entendeu? Sim. Se a hipótese do Vallée realmente for válida, se ela realmente explicar o fenômeno, então a gente está lidando com uma coisa muito mais complicada do que a gente achava. Perfeito. O que eu queria te perguntar é,
nesse tempo seu de pesquisa. Você tem aí um know-how legal aí de pesquisa, de currículo e tudo mais. Você chegou a criar no seu conhecimento de física, astronomia, aviação e tudo mais, você chegou a criar um conceito seu voltado a essa questão de por que eles estão aqui, né? Se é questão de recursos, se é experiência ou não. Você ainda continua em alguma teoria, por exemplo, do Vallée ou alguma teoria de algum ufólogo? Eu acho que nenhuma das duas. Eu não fui capaz de realmente criar uma imagem para responder essa pergunta, assim como eu também não acho que esses pesquisadores que estavam limitados às informações que eles tinham, claro, eles também não teriam sido capazes de responder isso por completo até hoje. Se a gente pegar, por exemplo, o Allen Hynek lá no final dos anos 50, que ele estava, né, final dos anos 50, começo dos anos 60, que foi o encerramento dos programas de pesquisa da Força Aérea, e ele participou de 3, ele tinha acesso a um conjunto absurdo de informações, porque ele estava junto com a Força Aérea fazendo aquela pesquisa. Então as informações chegavam ali para ele. Embora hoje a gente saiba que a ideia do Blue Book era mais negar o fenômeno e tentar fazer ali uma campanha de desinformação com o público do que realmente tentar explicar. Existiu alguma campanha de pesquisa séria dentro desses órgãos militares? Com certeza existiu, mas isso permanece muito mais reservado até hoje. Assim como continua, né? Vocês estavam comentando sobre o Kirkpatrick aí no começo do programa, então quer dizer, mesmo hoje, isso continua dessa forma. Quer dizer, é muito difícil a gente ter acesso a pesquisadores que sejam devidamente capacitados para formular uma resposta para essa pergunta e também tenham tido acesso às informações necessárias para formular essa resposta. Então, eu acho que é muito difícil responder. Talvez a gente possa ficar mais ali com aquele comentário que eu tinha feito de que a pluralidade de raças que visitariam a Terra e tal, faça com que exista também uma variação muito grande de motivos. Cada visitante tem o seu motivo. Algum deles pode ter um motivo científico, outro pode ter um motivo de buscar algum recurso que ele precisa por algum motivo, só tem aqui, o que eu acho mais difícil de acontecer. Algum deles pode estar aqui, sei lá, fazendo turismo, sabe? Não sei. A gente faz safari, porque eles também não fariam, entendeu? Então, eu acho que aí cada um tem cada caso teria uma explicação específica, né? E quanto a pesquisadores, eu acho que como foi difícil a gente reunir todas as informações mais importantes numa mente só, também acaba sendo difícil responder essa pergunta por causa disso. Posso fazer uma pergunta para o Eduardo? Mas claro, deve. Deve. Eduardo, então, assim, você é físico, né? E tem esse interesse na astronomia também. Então, você está dentro da ciência mesmo. E, ao mesmo tempo, tem o seu interesse na ufologia. Tanto é que tem um podcast a respeito do assunto, tá aqui falando com a gente. Como que funciona para você essas duas questões? Porque a ciência, muitas vezes, é a justificativa do cético, né? Muitos céticos usam a própria ciência para justificar, para explicar o porquê que a vida alienígena, a vida extraterrestre é impossível. Quanto mais achar que os caras vêm aqui, né? E, por outro lado, você está aqui falando com a gente e você está com o pé nos dois mundos. Como que para você funciona essa inter-relação? Legal. Cara, eu acho que essa é uma das perguntas mais legais que já me fizeram. Vamos lá. Pô, recebi o Pix aqui para trabalhar. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Chegou aí, né? Missão tá feita, hein? A missão tá... Ó, pronto, vou sair agora, não preciso mais, tchau. A do agiota tá garantida já, hein? Beleza. Desculpa. Até coitado, o Eduardo até esqueci a pergunta que eu fiz. Não, tranquilo, vamos lá. Bom, existe uma visão de que realmente a academia ela está distante de assuntos como esse, não só de assuntos como esse, mas de várias outras questões que chamam a atenção do público, tá? Não da mesma forma
Por exemplo, existe uma campanha de pesquisa muito forte no campo da astrobiologia. Tá? E aí a astrobiologia é o ramo da ciência ali que mistura várias disciplinas, como química, física, astronomia, biologia, enfim, para tentar explicar as possibilidades de vida fora da Terra. E aí até perguntaram uma vez para mim no Insta lá do Podcast X se o equivalente da ufologia dentro da ciência seria a astrobiologia e tal, porque a princípio lidariam com assuntos muito parecidos. E existem algumas outras questões também que não acabam chamando tanta atenção do público e que tem um apelo muito grande dentro da academia. Então é como se houvesse um desligamento desses dois mundos. E uma das minhas maiores iniciativas dentro da universidade, isso das universidades que eu estudei, eu tinha comentado da Unesp, especialmente lá, mas fora de lá também, é justamente tentar aproximar um ambiente acadêmico do ambiente cotidiano das pessoas, sabe? Promover alguns eventos ali para trazer pessoas para dentro da academia, poderem compreender mais sobre como funcionam esses processos de pesquisa e tudo mais. E aí também promover o encontro dessas ideias que são dissonantes. Existem pessoas dentro da academia que têm, sim, interesse em assuntos como esse, mas aí aquilo, por ser um assunto que geralmente já é rechaçado logo de cara, é até ridicularizado, não comentam a respeito disso. Eu não falo. Embora algumas pessoas tenham, sim, interesses em casos ufológicos, por exemplo. Eu tenho interesse na ufologia, primeiramente porque, assim, de uma forma bem simples, as histórias me atraem muito. Eu acho as histórias muito legais. Ponto. O fato em si, se ele é real ou se ele foi... se foi uma má interpretação, se foi uma fraude, foi uma história inventada, enfim, isso aí, no primeiro momento, para mim é secundário. Ele é o que eu quero descobrir depois. Primeiro eu quero tomar conhecimento de toda aquela história para poder realmente tentar entender qual é a hipótese mais aplicável para explicar aquele caso específico. Mas em muitas vezes, no ambiente acadêmico, por exemplo, nem esse primeiro passo de se interessar pela história acontece. Então você traz ali um relato de um fenômeno estranho para um professor dentro da academia, ele já entende que o tom da história vai chegar aí na ufologia, ele nem quer ouvir o resto da história. Então, o cara já descarta logo de começo. E eu não estou dizendo assim que, poxa, tá aqui a oportunidade do cara de descobrir vida alienígena, tal. Não, é simplesmente o interesse do sujeito, nesse caso, como físico, em ouvir o relato de uma pessoa que viu um fenômeno natural anômalo, entendeu? Uhum. Nem que seja uma explicação plenamente plausível, mas de ouvir uma história que seria interessante para ele, pelo menos deveria ser. Mas aí, por conta de toda essa ridicularização, acaba não sendo. Então, até porque acho que se a gente parar para pensar, é uma coisa que eu me pergunto bastante. Por que essa galera, né, tipo um professor acadêmico de física, o cara é pós-graduado em astronomia e tudo mais, a gente acaba escutando, não sei se, eu acredito que você já deve ter tido essa oportunidade, Eduardo, o Guto já teve, eu já tive a oportunidade de ouvir de alguém que passou por um fenômeno desse, né, que teve essa experiência. Cara, e é chocante, assim, você ouvir uma pessoa, você vê a pessoa contando, e você vê que não tem mentira, não é história da carochinha para você ficar com medo. A pessoa, ela realmente ela conta de forma aterrorizada para você. E conta com seriedade, e você não consegue não acreditar naquilo. Pode até ter uma explicação plausível, pode até ter uma explicação totalmente coerente. Mas, cara, a pessoa ela participou, ela presenciou de um fenômeno ou de alguma coisa que a ciência, teoricamente, não conseguiu explicar efetivamente até agora. E simplesmente a galera deleta isso. Essa pergunta, por exemplo, por que eles viriam até aqui? Eu gostaria de ver um professor de física da Unesp, por exemplo, respondendo isso. Falando, por que eles viriam até aqui? Cara, eu acho que essa pergunta até do porquê deles virem até aqui, né? Assim, lembrando que essa pergunta ela já é um segundo passo, né? A primeira pergunta é assim, eles existem? Assim, se falar, não existe, então a segunda pergunta nem tem que fazer, né? Mas essa pergunta do porquê eles virem até aqui, que já é o segundo passo, eu acho que ela acaba caindo talvez mais para o campo da filosofia, às vezes até do que da própria física.
Porque é justamente por quê, né? Por que eles vêm aqui? E é muito louco pensar isso, porque ao mesmo tempo a gente tem aí histórias e situações relatadas que são totalmente diferentes uma da outra, né? Tem pessoas, experiências que são até positivas e a diferença ela é até regional, né? Você vê o tipo de acontecimento, o tipo de relato que acontece na Amazônia. Tanto positivo quanto negativo, né? Negativo quanto positivo, mas assim, os tipos de relatos são diferentes. Por exemplo, você pegar essa questão que está acontecendo lá no Peru, lá dos Pelacara, né? E lembra muito a situação da Operação Prato também, né? Então é um fenômeno violento, agressivo, as pessoas estão em pânico lá, agora como estavam lá em 70, 80, comecei nos anos 80, na Operação Prato. Por outro lado, você tem eventos totalmente diferentes nos Estados Unidos, na Europa, e aí isso cai na pergunta, né, que a gente está fazendo, né? Se as manifestações são diferentes, é que talvez os objetivos sejam diferentes também, né? Sim. Agora, a gente chega numa pergunta que o Eduardo, conforme ele foi falando, que ele gosta das histórias, né? Que é, acho que talvez, para mim, como pessoa, como novato no meio da ufologia, né? Eu considero o Eduardo o cara mais próximo que eu já cheguei de um possível ufólogo, vamos falar assim, de um pesquisador de fato aí do fenômeno, porque eu nunca tive a oportunidade de chegar num ufólogo, trocar uma ideia e tal, e é a primeira pessoa que eu tô conhecendo que de fato pesquisou ali, que tem esse viés mais pesquisador, mais científico em cima do fenômeno, né? A maioria das vezes a gente tá só trocando ideia, né, Guto? É só a galera da roda de amigos ali e boa, né? Especulando, vendo o que o pessoal fala e tal. E o Eduardo, ele vem com tudo muito bem fundamentado. Mas agora eu quero fazer uma pergunta fatídica para ambos os meus companheiros aqui de programa. E se eles chegarem? E se eles chegarem? Acabou o podcast. Acabou o debate. Acabou as dúvidas. Acabou a especulação. Acabou a conspiração. E aí? Como é que a gente fica? Você sente essa, Eduardo? Você sente acho que não vai acabar, não, mano. Será? Acho que é aí que vai aumentar. Por quê? Porque assim... Deixa o Eduardo responder primeiro. Eduardo, eu queria te ouvir, cara. Porque assim, você como pesquisador, você como, né, um cara que é da ciência, temos a resposta. Acabaram-se as dúvidas. Pelo menos a principal das dúvidas. E aí, cara, sobre o que a gente vai falar? Cara, existe literalmente um mundo inteiro novo de coisas para você falar. Então, vamos supor assim, você falou, eles chegam, né? Vai ser ali um contato do tipo o Independence Day até o raio laser. Pensa que é assim, né? O Independence Day foi muito legal até a hora que eles abriram lá o raio laser lá da nave e começaram a matar um monte de gente. Mas você tem lá naves gigantescas parando nas maiores cidades do mundo e todo mundo tá vendo isso e não tem mais como negar que eles existem e que eles estão aí. Tudo bem. A partir daí, tendo um contato inteligente com esses seres, né? Então um contato amigável, com troca de informações científicas, culturais, enfim, a gente está tendo contato com um mundo inteiro novo. E aí é uma ciência inteira nova, é uma história inteira nova, é uma sociologia inteira nova, porque tudo que a gente aprendeu sobre a gente, né, estudando a própria espécie humana, o próprio planeta Terra, estudando o sistema solar, enfim, tudo que a gente estudou até hoje, tudo isso vai ter que ser, eu não vou dizer deixado de lado, mas agora a gente tem uma... Né? Vai ter que ser revisado, assim, no sentido de que eram verdades absolutas, entendeu? Então, poxa, a história de uma civilização só poderia ter acontecido desta forma. Não, para eles foi muito diferente. Como que foi? Quais foram os fatores que influenciaram a história deles? Quais foram as descobertas científicas que levaram ao desenvolvimento das tecnologias que possibilitassem que eles chegassem até aqui? Isso já é bem mais específico.
mas tudo vai ser novo. Então, pode ser o fim dessa pergunta, será que eles existem? Quando que eles vão chegar aqui? Por que eles não falam com a gente se eles existem? Essas perguntas, assim, vão acabar. Porém, a gente vai abrir um mundo novo de perguntas e aí a gente vai levar, sabe-se lá quanto tempo para responder tudo isso. Agora, partindo do ponto de vista de que é um contato amigável e inteligente, não é um contato hostil, como muitas pessoas acreditam que seria. Então, aí são situações diferentes. Eu acredito, eu comparo essa situação a, por exemplo, digamos que a gente hoje descobrisse, perdão, digamos que a gente descobrisse um continente perdido. A gente ia ter que estudar tudo sobre aquele lugar, né? Digamos, quando descobriram a Austrália, tanto de animal diferente que tinha lá, a fauna, a geografia, o relevo, a gente responde uma pergunta e abre 1 milhão. Né? Eu acho que tanto até nessa questão do disclosure, né, da abertura, se não ocorrer isso de tipo eles chegarem, mas de na verdade a gente assumir que eles existem, os governos assumirem, no máximo vai ter uma confirmação, não uma abertura. No máximo vão falar, olha, existe. Agora, abrir os arquivos e falar tudo que você sabe, muito difícil que isso vai acontecer. Eu olho mais no sentido de uma confirmação do que de uma abertura. Mas, voltando na questão dos motivos que eles viriam até aqui, é uma pergunta muito intrigante e, na verdade, acho que até hoje é impossível de ser respondida. Né? E provavelmente, mesmo que eles cheguem, vai ser muito difícil de ser respondida ainda, porque é muito difícil a gente sair do nosso próprio paradigma, né, cara? Outro dia eu estava pensando, assim, muitas pessoas que fazem relatos e que contam de avistamentos de seres, assim, não apenas de discos voadores, de OVNIs, mas de seres, assim, né? Relatam, por exemplo, assim, eles têm 3 dedos, eles têm 4 dedos. Cara, se a gente tivesse 3 dedos na mão, se você já estudou ergonomia, design, assim, o nosso mundo seria totalmente diferente se a gente tivesse um dedo a menos na mão. Os nossos objetos teriam que ser diferentes, sabe? E se a gente parar para pensar, assim, de onde eles vêm, né? Se eles são, por exemplo, de outro planeta, ou de outra dimensão, ou de outro sistema solar, ou de outra galáxia, ou de todos, a própria tecnologia para fazer essa viagem, esse transporte, tem que ser diferente. E se a gente parar para pensar no esforço que é necessário para você atingir um objetivo, esse esforço tem que ser, assim, se aparece tanto, se eles aparecem tanto como a gente que está dentro do meio ufológico, a gente aceita como essa possibilidade, e tem muito caso que aparece com frequência e tal, é porque, teoricamente, relativamente, se tornou uma coisa fácil assim, para eles fazerem. Se for uma coisa muito difícil, a justificativa para essa aparição, para esse movimento deles, tem que ser muito importante. Se for uma coisa relativamente um pouco mais fácil, o motivo pode ser mais banal, mais corriqueiro, mais comum. Então, por isso que eu não consigo descartar nenhuma das possibilidades, tanto da existência de, tipo, um extraterrestre, né, um ser físico que está em um outro sistema solar, outra região do espaço, e ao mesmo tempo interdimensional. Não quero dizer que seja mais fácil, mas assim, teoricamente está aqui, mas numa outra dimensão. Então, o próprio ponto de origem já pode dar um indício do motivo deles virem aqui, ou da importância deles gastarem tanta energia para chegarem até aqui. Realmente é um assunto que, cara, que perguntinha sem vergonha, né?
É uma Posso só fazer uma... Pode, Posso só fazer um parênteses aí em cima do que o Guto comentou? Achei muito legal que ele comentou o seguinte, esse contato aí acontecendo não significa que o segredo que existe hoje vai acabar, tá? Uhum. A gente tem essa visão de que se eles chegarem aqui e acontecer aquele contato super visível e tal, igual aquela cena do Independence Day, todo mundo vai poder falar com alienígena, e não necessariamente vai ser assim. É claro que no primeiro momento, todas as autoridades que tiverem a força capaz de fazer isso, vão impedir que as pessoas, né, a maior parte da população, tenha contato com eles, não necessariamente o contato físico, até porque por questões de biologia isso não seria indicado, mas contato de rádio, por exemplo, para tentar se comunicar ali com a nave, enfim, todo tipo de contato com eles seria extremamente controlado. Então a informação também que é trocada entre nós e eles seria extremamente controlado. A população só teria acesso a coisas que essas autoridades gostariam que tivesse. E eles só teriam acesso a algumas coisas sobre nós, até certo nível, que essas autoridades gostariam que tivessem, né? Então, é mais ou menos como é hoje com alguns assuntos, né? No final das contas, alguns governos, por exemplo, só te informam algumas coisas sobre alguns assuntos que são de interesses para eles. Então, a gente está vendo aí essa reviravolta na questão da ARO, por exemplo. É claro que essa instituição ela só está liberando informações que são proveitosas para o status quo onde o governo se encontra, né? Então, seria a mesma coisa ali. Não significa que o segredo vai acabar. E é como se nós descobríssemos um novo continente. Existem habitantes nativos desse continente e o contato com esses habitantes nativos não vai ser comum, assim, não vai ser corriqueiro, pelo menos não no primeiro momento, para todo mundo. E a história desse continente, né, as informações que vêm dali também serão controladas pelas autoridades que o descobriram. Então é uma questão muito mais filosófica e sociológica aí do que científica propriamente dita. Posso fazer mais uma pergunta para o Eduardo? Pode, manda ver. Cara, aí, já que a gente está nesse tema em específico, né, queria saber a sua ideia, a sua opinião, assim, para você, assim, qual que seria o motivo, ou os motivos? Não assim, todos, assim, mas assim, para você, dentro da sua pesquisa, dentro do que você estuda, e até mesmo dentro do que você sente, assim, da tua intuição, o que você enxerga, assim, como principal motivo? Bom, eu acho que pela lógica, coisas que só existem aqui. Existe uma frase que eu gosto muito, que é usada dentro de palestras de astronomia, que é a seguinte: a madeira é um material muito mais raro no universo do que o ouro ou o diamante. Então são coisas que para nós, assim, são contraintuitivas, porque madeira a gente encontra com facilidade, né? Mas ouro e diamante não. Porém, fora da Terra, a gente não encontra madeira. O único lugar onde a gente sabe, onde existe um processo pelo qual a madeira passa a existir, acontece aqui. Porém, ouro e diamante existem em vários outros lugares do universo, inclusive no próprio sistema solar. Então, por exemplo, aquela história de que na antiguidade uma raça alienígena teria vindo para a Terra buscando ouro porque eles precisavam para alguma coisa lá no planeta deles e tal, eu não compro essa ideia, porque o próprio sistema solar tem ouro muito mais abundante e de acesso mais fácil por uma civilização extraterrestre do que a Terra. Mas água, por exemplo, eles estão aqui por causa da água. Poxa, existem várias luas de Júpiter e Saturno que têm muito mais água do que a Terra. Então, também não faz sentido eles virem aqui por causa da água. Quando a gente fala sobre isso, e aí, de novo, é importante que pessoas da academia que têm vivência com esses conhecimentos possam ter contato com essas histórias, justamente para poderem dar esse olhar. Geralmente são essas pessoas que têm essas informações mais profundas sobre temas que poderiam responder essas perguntas, né? E aí acabam não tendo. Mas são hipóteses que geralmente são formuladas por pessoas que não necessariamente têm um conhecimento tão profundo assim, ou então não tiveram uma leitura científica tão profunda. E aí essas ideias elas fazem sentido para a maior parte dessas pessoas, então tudo bem. Mas ali pesquisando um pouquinho ali sobre alguns temas, você vê que a maior parte dessas hipóteses não se aplicariam nesse caso. Do mesmo jeito que a gente pensa em explorar alguns outros corpos do sistema solar
por recursos que eles têm em abundância, eu acho que essas espécies também procurariam explorar a Terra de alguma forma por alguma coisa que existe em abundância ou então exista exclusivamente na Terra. E aí eu pergunto, o que é que existe exclusivamente na Terra? Pra gente... Cara, e falar que eu nunca tinha parado para pensar nisso, que a madeira é um elemento que realmente a gente não vê falar dela em qualquer outro lugar do universo. Eu nunca ouvi o pessoal falar, tem um planeta ali que a gente conseguiu detectar pelo James Webb ou qualquer coisa do tipo, né? Que ele tem a possibilidade de ter madeira. Não, é sempre água, oxigênio, minérios, gases. Agora, a madeira não é algo mas, que a gente... mas aí para você detectar a madeira dessa forma, seria muito difícil. Né? Porque a madeira ela vem da vegetação e tal, é um processo biológico, então para você poder encontrar esses processos acontecendo seria muito mais difícil. Pode ser que exista, né? Não da mesma forma como na Terra, mas alguma coisa que se aproxime. Mas também é possível que seja exclusivo da Terra, a madeira como a gente conhece. Sim. E outras coisas que existem por causa da vida na Terra, entendeu? Então a ideia é essa, coisas que são oriundas do processo biológico, coisas que só existem porque existe vida na Terra, entendeu? Tem um filme que, agora eu vou falar do que eu conheço, filme eu conheço um pouquinho. Tem um filme, eu não gosto muito dele, eu não gostei do final dele, eu achei meio... E é spoiler, o filme é velho, desculpa a galera que não assistiu, mas o filme chama A Presença. Não sei se você já viu, Eduardo. Não sei se filme é zoado. Ele começa muito bem. Ele começa muito bem, porque ele traz uma visão de, cara, e se alguém filmasse uma criatura e realmente fosse um vídeo autêntico, mas de tão perfeito que ninguém acreditasse. E aí começa a ter toda essa questão, né, em cima disso. É excelente a ideia. Só que aí o filme se perde no meio dessa história aí, e no final das contas, os seres estão aqui por conta de mestre Sanandas, para os mais íntimos, né? Mais conhecido como Jesus Cristo. E aí traz essa visão, né, mais religiosa no final do filme e tal. Mas agora, com o que você está falando, Eduardo, eu acho que é um questionamento, porque é uma coisa exclusiva da Terra, né? Obviamente, pelo amor de Deus, o pessoal tá ouvindo e vai falar, pronto, tá lá, o Vini vai trazer aí vertente religiosa. Não, é um questionamento, né? O que nós temos aqui na Terra, que não tem em lugar nenhum. Pela questão biológica, pela questão de vida, a madeira é uma possibilidade. É uma coisa que eu não tinha ouvido, né, em nenhum lugar o pessoal debater nesse ponto. E o Eduardo explicou muito bem. Ou também fatores humanos, coisas que são causadas pelos humanos que não tem em outro lugar. E um deles é justamente essa questão da espiritualidade humana, né, que pode ser um fator intrigante aí, de repente. O filme começa a ficar até um pouquinho melhor pra mim depois dessa sua fala, viu, Eduardo? Olha que coisa maluca aí. Eu sou especialista em melhorar filmes ruins, cara. Ficou bom, cara. O filme ficou melhor pra mim, sinceramente. Diga, Guto. Não, é que essa questão que o Eduardo trouxe como exemplo, por exemplo, da madeira, né, que é um objeto, uma coisa que só existe, só foi encontrada na Terra. Isso é um exemplo, né, que com certeza tem muitas outras coisas também, né, que a gente tem aqui, e a abundância de vida que tem nesse planeta é um motivo a mais para reforçar a hipótese de pesquisa científica, né, de interesse científico no assunto. Mas eu penso também que uma outra coisa que, pelo menos até agora, né, a gente não encontrou em outro lugar é a própria questão da vida, né? E a própria questão do ser humano, né? O próprio ser humano também é uma outra coisa que você não encontra com facilidade.
Mesmo que com facilidade, né? Você não encontra. A gente não encontra ser humano nem aqui direito hoje em dia, né? Mas eu fico pensando nessa questão da vida, não apenas da vida, mas da questão da consciência. Porque você parar para pensar no nosso próprio corpo, né? A pessoa tá ali, tá viva, tem um corpo, e ela tá viva, de repente ela sofre um acidente ou ela passa mal. O corpo continua ali, aquele corpo tá ali do mesmo jeito, mas a vida foi embora. O que tinha ali dentro daquele corpo que estava animando ele? Ele estava vivendo, estava fazendo coisa, ele tinha carro, ele tinha família, ele tinha trabalho, tinha um monte de coisa. Agora aquele corpo dele é a mesma, virou um objeto inanimado, igual a madeira, igual uma mesa, igual qualquer outra coisa. Então, essa questão da consciência e da consciência humana, também eu acho que pode ser uma das matérias-primas que eles podem buscar. Existem teorias, né, algumas pessoas dentro da ufologia que sugerem, que falam, né, algumas pessoas dessas que tiveram supostamente experiências com encontros, assim, contatados, ou que tiveram encontros com seres, algumas pessoas dentro até mesmo do próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e a questão da emoção humana seria um próprio tipo de matéria-prima. Que o ser humano é um ser, uma criatura que sente emoção em abundância, né? Que essa própria questão da consciência e da experiência humana com as sensações e com as emoções seria um próprio motivo de coleta e de colheita, digamos assim. Meu povo, o bate-papo tá ótimo e já deu para perceber que senhor Eduardo tem muito a dizer pra gente, tem muito a contribuir com a gente, né? Então, pra galera que quer ouvir um pouco mais o Eduardo falar, pode encontrar ele no podcast X, não é mesmo, meu caro Eduardo? Fale um pouco das suas redes sociais pra gente. Exatamente, podcast X nos agregadores aí de podcasts da vida. Para quem busca pelo Spotify, que a maior parte do meu público está no Spotify, sugiro que procurem podcast X tudo junto, tá? Porque daí o que aparece lá, o primeiro já é o meu. Como é um nome relativamente pouco criativo para um podcast, tem vários outros podcasts X aí que acabam aparecendo. Não necessariamente... Cara, estamos sofrendo isso com o contato também. Eu joguei na busca, eu vi. Não Caramba. Necessariamente podcast X, né? Mas podcasts que começam com X, aí a busca fica um pouco complicada dentro do agregador. Ou então pelo Instagram, @podcastxbr. Lá tem os links também para você ouvir por diferentes agregadores. E também agora no YouTube. Quando eu criei o podcast, eu fiz lá o canal no YouTube, depois acabei não alimentando, voltei a alimentar o canal agora. Então lá no YouTube também pode procurar @podcastxbr. Também no Instagram tem um perfil meu de divulgação científica de astronomia e astronáutica. Para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho que eu faço, pode procurar no Instagram também, @blog do astrônomo. Show de bola. Vamos deixar tudo na publicação do podcast, vamos deixar tudo marcadinho, bonitinho. O Eduardo aí fez um trabalho fantástico aí com a gente hoje. Nossa senhora, cara. Hoje eu aprendi pra caramba. Hoje deu para subir o nível um pouco aí da ufologia, dos conhecimentos de ufologia. Com certeza é um papo só desse bate-papo aqui já dá para fazer outros episódios. Tem um episódio, Guto, que a gente tinha comentado outro dia, cara, que quase apareceu aqui, hein? Que é o episódio sobre o dia depois do contato. Sim. Mas é complicado, né, cara? As assuntos são um puxa o outro, né? É quase a mesma... Quase chegamos nele aí, começamos a falar um pouquinho dessa questão do... E se eles chegarem, né?
Então é um papo que com certeza dá para puxar, e o Eduardo, cara, com certeza será chamado em outras possibilidades aqui do nosso podcast para bater um papo, para trazer mais informação, para a gente poder fazer esse bate-papo. Foi bem massa, hein? Foi massa pra caramba. Obrigadão, viu, Eduardo, você ter topado aí, ter participado, ter contribuído bastante com a gente. Pra galera, segue lá o Podcast X também, vai acompanhando com ele e vai acompanhando tudo que o Eduardo faz também nas redes sociais, a parte de astronomia, que é muito massa mesmo, que é uma parte que eu acho que quem gosta de ufologia, se não gosta de astronomia, eu acho que tá um pouquinho errado aí, já tá aí. Opinião minha, mas também tá acho. Mas tá errado. Polêmica. Polêmica, mas tá errado. Beleza? Beleza, então, meu caro Guto, você quer trazer aí últimas informações do nosso episódio? Eu quero trazer os alôs da galera. Os alôs da galera! Os alôs da galera! Os alôs da galera! Fizemos uma vinheta aqui agora, cara. Então, o pessoal aí deixou recado pra gente lá no Instagram. Queria agradecer a todo mundo. Posso falar aqui? Pode, deve. Opa, mas muito obrigado. Toque as trombetas aí. Fica a chamada pra vinheta aí. Então, nosso querido Ian deixou aqui pra gente, ó, Embaúra, para todos aqui de Paranaguá, no Paraná. Abração, Ian. Embaúra. Reginaldo é a biblioteca, videoteca humana. Cara, o Reginaldo, Eduardo do céu, meu amigo, um dia você vai ver o Reginaldo aqui com a gente, cara. A gente tá gravando o podcast agora, mas o Reginaldo já tem ele no computador dele, já legendado. Não, o Reginaldo, cara, se helicópteros pretos vêm atrás da gente, só batendo papo aqui, o Reginaldo, cara, atrás dele já aparece nave espacial preta já, porque o cara tá em outro nível, Abraço, Reginaldo. Aqui, deixou aqui, ó, Guarulhos in the house. Guarulhos também é um lugarzinho bom pra falar de ufologia, hein? Pode crer. O Guilherme Brum, de Chapecó, mandou um alô pra gente aqui. Alô, pessoal de Chapecó, Santa Catarina. Rapaz, já estamos chegando em Santa Catarina, cara. Pois rapaz. A gente tá chegando em Alpha Centauri, meu irmão. Já estamos longe. O Marco aqui, se eu não me... ele colocou aqui, ó, você talvez vai saber isso melhor. SBO City. Esboss City, cara. Esboss City. Esboss City que fala. Esboss City que a gente fala, é a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Olha aí o burro aqui falando SBO City. Marco, mas minha ignorância. Aqui é Esboss City, cara. É outro nível. E tem um público legal de Esboss City acompanhando nós. O Marco, eu vou falar pra você, cara. O Marcos, ele é... O Marcão... cara, eu acho que esse é o meu fã número 1, velho. Vou falar pra você. Tudo que eu já fiz, esse cara me acompanhou e ele é um cara gente boa demais. Inclusive, tem um episódio que eu quero fazer pra ele. Que é um episódio sobre céticos. Porque ele veio falar essa pra mim. É um episódio que a gente tá preparando. E até o Eduardo falou algumas coisas aqui hoje que eu acho que também entra muito nesse caso. Que é a galera que fala, pô, mas eu sou cético e tal. Cara, o programa é para todo mundo. Você sendo cético ou não. O título vai ser Céticos. Exatamente. Como que a gente vai lidar com os céticos? Mas a ideia é justamente essa. É que o programa ele não é só para galera que curte o assunto da ufologia. O cético, tem muito cético que curte o assunto de ufologia para justamente ele ter argumento para poder debater. Né? Claro. E não é porque você é cético, que você não tem muita afinidade com o assunto, que você não pode acompanhar. Né? Então, claro. Aqui é casa para todo mundo trocar ideia. Olha o papo que a gente teve hoje com o Eduardo aqui. Para qualquer pessoa, qualquer um. Tivemos ensinamentos aqui hoje de ciência, cara. Então não é só para galera que gosta do capacetinho de alumínio, não. É pra galera que é cética também. O contato, a ideia é a gente debater o assunto. Casa pra todo mundo aí. Marcão, um beijo, meu querido. Então, o Marcos escreveu aqui, agora eu vou ler direito. Esboss City, salve, salve. Mano, eu falei SBO. Sabe que eu achei que era São Bernardo.
Não sabia. Porque SBO vai cacete. Deve ser São Bernardo do Campo, uma coisa assim. Esboce de Santa Bárbara do Oeste. Desculpa, gente, eu esqueci da existência de Santa Bárbara do Oeste. Foi ignorância minha. Cara, você sabia que... Pode mandar hate pra mim. Tem uma curiosidade que Santa Bárbara, eu não sei se é lenda urbana, mas dizem que Santa Bárbara do Oeste, na época da Segunda Guerra Mundial, ela não constava no mapa, cara. Olha porque... Jabuticabal, minha cidade, não consta no mapa até hoje. Mas Santa Bárbara tem um motivo grande, tem um motivo muito forte. Santa Bárbara tem uma empresa que já não, né, ela é uma empresa de tornos muito grande que tem no Brasil. E na época da guerra dizem, né, não sei afirmar esse 100%, conspirações, e se tem lugar bom para conspirar é aqui, mas dizem que fabricava arma, tinha questão bélica, né? É possível, né? E aí na época da guerra, por conta disso, a cidade não tava no mapa, cara, para de repente não vir uma bomba. Você ia falar assim, dizem a lenda que Santa Bárbara tava em cima de um cemitério indígena. Mas na verdade Santa Bárbara tem um cemitério. História, né? Tem um cemitério americano. Santa Bárbara tem umas partes de história louca, cara. Santa Bárbara tem casuística. Santa Bárbara tem casuística, tem matéria de avistamento. Santa Bárbara tem lugares aqui muito bons para fazer vigília, porque é muito descampado, assim, né? Tem muita plantação de cana e é muito plano. Então você tem ótimos lugares assim para poder fazer vigília. Eu sou de Americana, tenho uma rixa Americana Santa Bárbara, mas, cara, tenho muito amigo em Santa Bárbara e, pô, valeu, Marcão, valeu mesmo aí, cara, a força que você tá dando pra nós. Tudo que você falou aí pro Marco aí de Santa Bárbara, você pode estender agora pro Thiago Ferretti, que ele é de Santa Bárbara, esse é amigaço. Alô, tripulação abduzida, aqui é o Ferretti de Santa Bárbara do Oeste. Esse aí toca uma guitarra que é lindo de ver, cara. Aí. Esse toca Temos uma guitarra. Aqui um... Opa, fala. Não, gosta muito de metal, velho. Esse é metaleiro dos bons, esse aí. Aí temos aqui um outro rapaz aqui, ó, um rapaz com uma barba bela, bem apessoado, Eduardo Oliveira de Taubaté. Por acaso a gente estava falando com ele aqui até agora. Coincidência. Coincidência ou não? E também aqui o perfil Vigília Ufológica. Alô para mim, Vigília Ufológica na Serra do Mendanha. Rapaz. Rapaz. Espera aí, deixa eu ler direito aqui se eu pronunciei direito o nome aqui do lugar. Só um segundinho, porque eu acho que eu cometi um erro, porque eu tô sendo alfabetizado ainda. Tem coisa que eu não leio direito. Deixa eu ler o nome direito. Serra do Mendanha, Zona Oeste do Rio. Ai, ó. Vigília Ufológica. Show de bola. Valeu, então cara, tá lá, galera. Convidado para conhecer também o Vigília Ufológico da Serra do Mendanha, no Rio de Janeiro. Pra galera do Rio tem muito lugar para poder. Ô, Eduardo, Taubaté para Serra da Beleza, quantos quilômetros, mais ou menos? Pô, cara, meu negócio é física, geografia, eu sou um pouquinho... Quer ver? Eu vou jogar aqui na internet aqui, mas não é uma viagem muito demorada não, tá? Inclusive, eu, tempos atrás, planejava fazer uma viagem lá justamente para participar de uma vigília, porque lá tem muito isso. Porque Taubaté já é um vale o vale, você tem Guaratinguetá, você já não tá muito longe da divisa do Rio de Janeiro, né? Não, é pouco mais de uma hora até a divisa do estado. Então, é pertinho, cara, da Serra da Beleza. Então a galera, o Rony Vernez sempre fazendo as vigílias dele lá. Inclusive vai ter uma esse mês agora, acho que daqui a alguns dias. Vai ter uma vigília legal lá, com palestra e tal. E o pessoal dá, provavelmente o dia que a gente lançar esse episódio aqui já vai ter rolado. Eu acho que é no final de semana do dia 11 de novembro que vai rolar. A gente tá gravando um pouco antes. Então provavelmente já vai ter rolado. Mais recados, meu caro Guto? É isso por hoje. Show de bola, Eduardo. Mais uma vez, cara, muito obrigado pela sua participação, né? Obrigado aí por ter participado, trazido tanta informação. Com certeza será convidado mais uma vez. E pra galera aí que conheceu o Eduardo agora, hashtag partiu Podcast X. Quando não tem podcast o contato também, você pode ir lá, Podcast X, e fazer uma maratona. Já tem bastante episódio. Dá para ouvir bastante coisa lá do Eduardo, que tem uma qualidade técnica muito boa. Grande abraço, Eduardo. Valeu, eu que agradeço o convite para o crossover e qualquer coisa estou à disposição.
Show de bola. Valeu, meu caro Guto Cornacchione. Muito obrigado. Eu Grande que agradeço. abraço. Mais uma vez a gente está aqui batendo esse papo. Chão de bola. Campanha, vamos abrir a campanha para o próximo episódio para o Guto de mic novo. Hein? Não, o microfone já foi adquirido. Estou aguardando a entrega. Tá aguardando. Tomara que os helicópteros pretos não interceptem essa compra. Rapaz, do jeito que vai a coisa, capaz que eles mesmo tragam. Eita. Eles olham pra mim e falam assim, putz, esse cara já tá tão ferrado, vamos levar esse negócio pra ele. Né? É isso aí, rapaziada. Muito obrigado você contatado e contatada que acompanha o nosso podcast até agora. Para você que ainda não curtiu, curte lá as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Deezer, Amazon, Spotify, Google Podcast e tudo mais, tá bom? Vai lá, dá aquela curtida, compartilha com o pessoal, manda pro pessoal, fala que aqui é casa para todo mundo, pra gente poder trocar ideia, manda o seu recado, interage com a gente, que torna o nosso programa muito melhor, dá o seu feedback, que é muito bem-vindo, e vai dando aí sua dica, ó. Esse episódio foi feito por vocês, tá? Foi totalmente bolado por vocês, que deram a ideia aí da gente trazer esse tema em mais um episódio do podcast O Contato. Muito obrigado para vocês e nos encontramos até o próximo episódio do nosso podcast O Contato. Chegar mais, Du. Chegar mais. Salve, salve, contatados e pilotos de helicópteros pretos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês estão vendo isso. Pera aí, cara. A gente não começou ainda, calma. Ah, foi mal, desculpa. Você falou chegar mais, eu já abri aqui. Não, chegar mais, você abriu o microfone. Ah, tá, não. Tô aqui já, não tem como chegar mais. Isso tá bom pra ir pro ar. Isso tá bom. Põe no finalzinho. É, bom demais. Vamos lá.